Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos mecanismos de contração de dois músculos super especializados do nosso corpo, o cardíaco e o liso. Sabe, a base de funcionamento de todo músculo é bem parecida, mas o coração, que está lá batendo sem parar, e os nossos órgãos, que se contraem mais lentamente, eles são verdadeiros mestres da adaptação. Vamos juntos descobrir os segredos por trás do design molecular deles. Então, tudo começa aqui. O princípio básico é esse: filamentos que deslizam uns sobre os outros para gerar força. É a regra do jogo para qualquer contração muscular. Mas aí vem a pergunta, né? Se a regra é a mesma para todo mundo, por que um bíceps cansa e o coração simplesmente não cansa? A resposta está justamente em como cada músculo adapta essa regra fundamental. E essa é a questão central da nossa análise de hoje. Como é que o mesmo mecanismo básico consegue produzir resultados tão diferentes? Como o coração consegue bater de forma incansável enquanto os músculos dos nossos órgãos mantêm aquele controle lento e constante. A chave para isso, como vamos ver, está nos detalhes da arquitetura e da química de cada um. Vamos começar pelo nosso primeiro especialista, o músculo cardíaco. Pense nele como se fosse um motor de altíssima performance, projetado para ter resistência máxima e operar de forma contínua. A estrutura dele foi aprimorada ao longo de milênios de evolução para uma única e importantíssima tarefa: nunca, jamais parar. E aqui a gente vê como pequenas diferenças na estrutura geram resultados, gigantescos na função. Os túbulos T do coração, por exemplo, são mais largos. Por quê? Para garantir que o sinal elétrico se espalhe bem rápido e de forma uniforme por toda a célula. O reservatório de cálcio dele é menor, o que já é uma pista, de que ele depende de uma fonte externa. E no lugar da tríade do músculo esquelético, o coração usa uma díade, uma estrutura mais simples, mas perfeitamente adaptada para essa contração rítmica e super coordenada que ele precisa ter. E se liga nesse número, é impressionante. Até 40% do volume de uma célula do músculo cardíaco pode ser só de mitocôndrias, as usinas de energia da célula. 40%! É uma quantidade absurda. Isso demonstra a dependência extrema que o coração tem no metabolismo aeróbico. Ele precisa de um suprimento constante e massivo de energia para contrair sem nunca entrar em fadiga. Bom, agora vamos mergulhar um pouco na bioquímica para ver como isso tudo funciona na prática. Se a gente pensar na estrutura como hardware, a regulação do cálcio é tipo o software que comanda a contração. E no coração, esse software é único. É um sistema elegantemente projetado com um gatilho duplo. O grande segredo do coração está nesse conceito aqui. Liberação de cálcio induzida por cálcio. É um sistema de feedback positivo genial. Uma pequena faísca de cálcio que entra de fora da célula acende um verdadeiro incêndio de cálcio que estava guardado lá dentro. É esse mecanismo que garante uma contração forte e perfeitamente sincronizada a cada batida. O ponto-chave é esse processo em 4 etapas. O estímulo elétrico abre os primeiros portões e um pouco de cálcio entra de fora. Esse cálcio mensageiro viaja até o retículo sarcoplasmático e basicamente dá a ordem: libera o resto. E aí sim, uma onda massiva de cálcio inunda a célula e ativa a contração. As duas fontes, a externa e a interna, são absolutamente essenciais para o coração funcionar. Ok, agora vamos mudar completamente de cenário. Chegou a hora de conhecer nosso segundo especialista, o músculo liso. Ele é um músculo que a gente encontra nas paredes dos órgãos internos. Pense nos intestinos, nos vasos sanguíneos. Ele não precisa nem da força explosiva de um músculo esquelético, nem do ritmo incansável do coração. A especialidade dele é outra. É o controle lento, sustentado e, olha só, altamente eficiente. Para a gente entender o músculo liso, primeiro a gente tem que esquecer algumas regras. Primeiro, ele não tem sarcômeros, aquelas unidades super alinhadas que criam as estrias nos outros músculos. Segundo, ele não usa troponina, que é o interruptor padrão da contração. E terceiro, os motores de miosina dele não estão sempre prontos para agir. Eles são montados só quando precisa. É de fato um sistema totalmente diferente. Bom, já que não tem troponina para o cálcio se ligar e dar o start na contração, o músculo liso precisa de um plano B. E esse plano é uma cascata muito elegante de reações químicas, um processo enzimático que é a chave para entender o comportamento único dele. O processo funciona mais ou menos assim. O cálcio entra e se conecta a uma proteína sensora chamada calmodulina. Esse complexo, por sua vez, ativa uma enzima, a MLCK, e é essa enzima que faz a mágica acontecer. Ela adiciona um fosfato à miosina. Esse passo, a fosforilação, é como se fosse o ligar do motor da miosina. E é exatamente esse processo de várias etapas que faz a contração do músculo liso ser muito mais lenta.
E essa cascata enzimática leva diretamente a essas características aqui. A contração é mais lenta, é mais fraca, mas ela pode ser mantida por períodos longuíssimos com um custo de energia muito baixo. É o que a gente chama de tônus. E isso é perfeito, por exemplo, para manter a pressão nos vasos sanguíneos ou para o movimento lento do nosso sistema digestivo. E tem mais, essa via toda pode ser influenciada por hormônios, o que adiciona outra camada de controle super refinado. Certo. Agora vamos juntar todas as peças. A gente viu a arquitetura do coração e a química do músculo liso. E o que fica claro é que, nos dois casos, a forma segue a função. São designs moleculares perfeitamente ajustados para nossa sobrevivência. Resumindo a história, no coração é a estrutura física, com aquela abundância de mitocôndrias e o gatilho duplo de cálcio que garante uma resistência incansável. Já no músculo liso, o segredo é a química, aquela cascata de fosforilação que permite um controle super eficiente e prolongado. Em ambos os casos, o design microscópico dita perfeitamente a função macroscópica que nos mantém vivos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final muito importante. Esse conhecimento não é só acadêmico, de forma alguma. Entender que o cálcio funciona de um jeito no coração e de outro nos vasos sanguíneos é a base para desenvolver medicamentos que podem, por exemplo, relaxar os vasos para tratar hipertensão sem afetar tanto o coração. A chave para a medicina do futuro pode estar, quem sabe, escondida exatamente nesses detalhes moleculares.